Bom, então, boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui conosco, dentro de mais uma atividade do Grupo de Pesquisa em Compliance da FACAMP, no âmbito das atividades do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, mestrado da FACAMP. Eu sou Karen Klein Franco, eu sou co-coordenadora do Grupo de Pesquisa e Compliance. Estou aqui com outros professores do grupo, a professora Mônica De Felipe, o professor Fábio Cury, e com alunos do mestrado FACAMP e pesquisadores do nosso grupo. Temos aqui Daniel, Natália, Davi e a Ana Carolina. E agora vou ter, então, o imenso prazer de apresentar o nosso palestrante, que é o doutor Bernd Lipsmeier. Na verdade, o nome dele é Bernhard Lipsmeier. Ele é um profissional alemão, advogado alemão, formado na Alemanha, com mais de 20 anos de experiência internacional, e a gente tem aqui a satisfação de ter com a gente um profissional que fala português fluentemente. Então, é a pessoa super adequada para nos orientar aqui nessa situação. Ele é, desde 2005, Chief Compliance Officer e Head de Governance, Risk and Compliance na Volkswagen Caminhões e Ônibus. Anteriormente, ele trabalhou como advogado corporativo e transacional para escritórios alemães, norte-americanos e brasileiros. Então, o Dr. Lipsmeier é um profissional que tem experiência internacional em diferentes países, então ele tem essa competência intercultural que deve ajudar muito, né, dentro aí do seu ambiente de compliance, e ele também já foi diretor jurídico de um grupo financeiro internacional. Ele é formado em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, tem um mestrado em Direito Societário, Tecnologia da Informação e Propriedade Intelectual pela University of London e um doutorado em Corporate Finance também pela Universidade de Frankfurt. Bernd, eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco, o tempo que você tomou para se preparar para essa palestra. Eu sei que você é um profissional ocupado, está aí próximo da saída de férias, então eu gostaria de agradecer muito. Sei que uma parte aí da sua disponibilidade veio da nossa amizade de muitos anos, que eu agradeço muito. E aí, sem mais delongas e pedindo desculpas também pelo problema técnico que nós tivemos que atrasou o nosso início, eu passo a palavra a você. Tja, muito obrigado, Karen, pelas palavras. E, obviamente, obrigado pela FACAM, pelo convite. E, obviamente, muito obrigado por todos vocês que tinham paciência dos obstáculos técnicos. E vamos ver, né? Sempre tem um ditado em alemão, todas as coisas acontecem com um pouco mais de paciência, né? Nem parece um ditado alemão, mas é. E eu assim, sou honrado, com grande prazer, de não só compartilhar certos, vamos dizer assim, conceitos da lei, algumas tendências e algumas consequências na prática, e também, o mais importante de todos é aprender com vocês também, através da discussão e depois, através de discussões e de perguntas. Então, estou aqui também para aprender com vocês, porque vocês são não só os professores aqui, grupo de pesquisa e também futuros líderes nesse ramo. Então, eu vou dividir agora a minha tela. Vamos ver se eu passo desse teste de tecnologia. E se, obviamente, se alguma coisa não está clara, pode mandar uma mensagem no chat. Se alguma coisa em português não está clara, eu espero que a Karen me ajude, porque às vezes eu tenho que confessar, eu perco as palavras em português, mas vamos ver se isso funciona bem. A minha pergunta é, vocês estão conseguindo ver minha tela? Porque I'm sharing now, estou dividindo. Karen? Ou não? Ainda não, Bernd. Ok.
É sempre bom Deixa eu ver se verificar. eu tenho aqui. Habilitei aqui para você conseguir. Perfeito. Agora sim. Então vamos falar então, talvez o título, né, da sua palestra. Eu acho que eu esqueci de apresentar, Ben. Não, fique tranquilo. Se você quer dizer alguma coisa, por favor. Então, o Bernd ele vai expor hoje para a gente sobre a lei alemã da devida diligência. Ela tem um nome muito grande, e isso que vocês estão vendo aqui é uma abreviação, Lieferkettengesetz. E, na verdade, eu acho que o Bernd vai trazer isso para a gente, uma tendência quase que mundial, né? Desse controle aí das cadeias de produção. Essa Lieferkettengesetz da Alemanha entrou em vigor em janeiro desse ano, e agora, recentemente, né, a gente teve a aprovação pelo Parlamento Europeu da diretiva no mesmo que vai no mesmo sentido. Então, enfim, feita essa devida introdução do tema, passo de novo a palavra para você. Isso mesmo. Eu vou dividir de novo. Então, aqui, agora vocês estão conseguindo ver, né? Como a Karen falou, o tema é a lei alemã e a diretiva europeia sobre a devida diligência na cadeia de fornecimento. E como isso afeta realmente aqui a gente no Brasil, porque acho que isso é sempre importante, referente a novas tendências, novas leis, mas como isso realmente afeta aqui na prática, especialmente vocês que estão aqui mestrando, já estão no trabalho, já estão no dia a dia. Então, realmente, isso acho que talvez é interessante ver isso, quais são as consequências. Mas antes de começar, eu gostaria passar rapidamente, né, a agenda, uma rápida introdução. Temos aqui, como a Karen disse, a lei alemã da devida diligência na cadeia de fornecimento. Sempre são essas palavras gigantes alemães. As Deutsches Lieferketten-Schutzpflichtengesetz. A mesma coisa, o terceiro ponto é a diretiva europeia, relativa ao mesmo assunto, e um pouco consequências na prática, e obviamente seria ótimo se a gente puder discutir um pouco perguntas, respostas. Obviamente, eu convido vocês a me desafiarem, porque assim a gente tem, eu acho que uma discussão interessante. A introdução. Como a Karen disse, eu sou o Chief Compliance Officer da Volkswagen Caminhões e Ônibus, não desde 2005, mas 2015. Talvez eu passei a informação errada, mas em 2015, então já também há alguns anos. Mas talvez, para vocês entenderem um pouco também a consequência referente a Volkswagen Caminhões e Ônibus, referente a essa lei, quem é esta empresa? Essa empresa é uma empresa brasileira que pertence ao grupo Volkswagen. Aqui vocês conseguem ver né, os vários segmentos das marcas. Então, temos aqui as marcas do volume, que são Skoda, são os veículos comerciais, e, obviamente, a Volkswagen do Brasil, os carros. Tem a Premium, Audi, Lamborghini, Bentley e Ducati, tem a Sports, a Porsche, e tem aqui esse grupinho de caminhões e ônibus. Eles têm como uma matriz a Traton. A Traton está localizada na Alemanha, e ela é a holding que é a dona da Scania, dos nossos colegas da Suécia, da MAN, que são produtores de caminhões e ônibus na Alemanha, a Navistar, desde 1 ano e meio, mais ou menos, que são os colegas dos Estados Unidos, de caminhões e ônibus. E talvez, para vocês entenderem quem é Caminhões e Ônibus, só rapidamente, Caminhões e Ônibus é uma empresa brasileira que surgiu aqui no Brasil, que está aqui há quase 40 anos no mercado, tem a presença em volta de 30 países, principalmente no foco da América Latina e África. Isso é um pouco devido ao line-up dos produtos. Mais do que 1 milhão de produtos vendidos, e a Volkswagen Caminhões e Ônibus é o líder em vendas de caminhões e o vice-líder de vendas em ônibus. Excelente, Ben. Só queria te avisar que não está passando o slide. Você está passando?
Sim. Não está passando. Acho que tem que sair e entrar de novo. Desculpa. Ok, não tem problema. Ok. Eu saí. Ok. Fazer sharing again. Desculpa, colegas, mas então, talvez window ou entire screen? É o Windows mesmo. Acho que vai dar certo dessa vez. Tudo bem, Não, vamos não, ver. eu acho. Bom, eu não sei o band. É. Tudo bem, eu vou fazer mais uma vez o window. Aí você me Hum, fala se vocês veem alguma ah, coisa. agora a gente já está no Não? slide do grupo. Uhum. Tenta passar Ok, para trás mais uma vez. Volta. Agora sim. Perfeito, sim. Band. Vamos lá. Aqui, a agenda eram essas palavras compridas alemãs, né? A diretriz europeia, as consequências na prática e espero algumas perguntas e respostas. Então, a introdução, como eu passei, e que aqui onde está localizado a Volkswagen Caminhões e Ônibus, aqui no lado direito, nas marcas que estão dentro da Traton, localizado em Munique, na Alemanha, os de caminhões e ônibus. Porque o business model é um pouco diferente referente a carros. Então, quem é caminhões e ônibus, como eu mencionei, há vários anos no mercado, e o interessante é que Volkswagen Caminhões e Ônibus, para vocês talvez é uma coisa natural, normal, mas caminhões e ônibus só são produzidos da Volkswagen aqui no Brasil. Nenhum outro lugar do mundo existe isso. Na Europa não existe um caminhão Volkswagen, então esse é único e a planta está localizada no estado do Rio, em Resende, e a administração aqui aqui em São Paulo. Tem um portfólio de completo de caminhões e ônibus, né? Tem esses menorzinhos, o delivery, vocês já devem ter visto no dia a dia, Constellation, Meteor, esse é o Hexa pesado. Vocês já devem ter visto, talvez, ônibus de escola, que chama um projeto do governo Caminho à Escola, que leva crianças muito normalmente em lugares mais remotos do Brasil para a escola. E tem o último desenvolvimento, o e-Delivery, é um caminhão totalmente eletrificado, o primeiro da classe aqui no Brasil e desenvolvido 100% aqui no Brasil. Mas a ideia é não falar da empresa, é muito mais falar do assunto em si. ESG Direitos Humanos. Vocês estão conseguindo ver a tela agora? Porque eu ampliei um pouco A a gente minha está na tela. foto do caminhão. Ok. Então isso não funciona, então eu vou Agora seguir foi. assim. Então eu vou seguir assim. Então eu aprendi uma coisa aqui no Brasil, é flexibilidade. Então vamos seguir assim. Então ESG Direitos Humanos, né? Por que esse assunto é tão sensível? Qual é o status atualmente desse assunto? A sensibilidade, obviamente, está crescendo na sociedade e na mídia. Toda hora a gente tem escutado questões referente a ESG, o ESG até o buzzword do momento, depois de compliance, agora environmental, social and governance, envolvido isso é direitos humanos. Um futuro sustentável também preocupa todos hoje em dia. A sociedade está as empresas. A gente sabe, por exemplo, esse ano teremos El Niña mais uma vez mais forte, com outras temperaturas que normalmente não são as mesmas que a gente é acostumado nessa época do ano. Além disso, ESG e direitos humanos faz parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Eu vou falar sobre isso um pouco depois. E também a sustentabilidade, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui também está crescendo isso no Brasil, na América Latina, influencia clientes na compra de produtos. Eles avaliam se a cadeia de fornecedores é sustentável, especialmente, por exemplo, na Alemanha,
se a maçã vem da região ou ela é importada do Chile, isso faz, hoje em dia, uma diferença. E também, investidores focam muito mais em temas como sustentabilidade e direitos humanos e pedem também KPIs das empresas que, por exemplo, querem se refinanciar no mercado de capitais. E como isso reflete também na mídia, eu não consigo agora mostrar esses headlines, essas manchetes individuais, mas vocês devem lembrar muito bem. Nós temos os desastres em Mariana, em Brumadinho, onde ocorreram essas violações de certas regras. Nós temos trabalho escravo nas vinícolas, recentemente descobertas no sul do país, mas também a indústria, incluindo a indústria, o grupo que eu trabalho, a Volkswagen, está sendo confrontados com certos casos. E um dos que não está tão focado aqui na mídia, mas, por exemplo, na Alemanha, a Volkswagen do Brasil tinha na época da ditadura militar uma fazenda, e essa fazenda, na época, né, os recursos tinham que ser investidos aqui no Brasil, não levados para fora, nos anos 70, 80. Então, aqui foram descobertos, essa fazenda não é mais da propriedade da Volkswagen do Brasil, mas aqui foram detectados também trabalho escravo ou trabalho forçado. Além disso, temos exemplos da GM, por exemplo, que eles são processados nos Estados Unidos porque é alegado que a matéria-prima da picape deles está sendo retirado de terras desflorestadas ilegalmente da Amazônia. Ou também, como eu falei, investidores fazem certas pressões. As violações de direitos humanos na China estão cada vez ficando um problema maior para os produtores de automóveis alemães. Por exemplo, a Volkswagen não está recebendo mais garantias do Estado referente a investimentos na China, ou, por exemplo, bancos ou fundos sustentáveis estão retirando o investimento referente a essas empresas. Então, isso cada vez mais está aumentando mais. E qual é a situação atual? Nós estamos numa situação que estamos migrando de soft laws, de leis mais suaves, como, né, princípios, declarações, convenções das Nações Unidas. Nós temos uma lista gigantesca até hoje referente a direitos humanos, questões ambientais, mas nunca fizeram realmente um impacto tão forte. O último foi, em 2011, os princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos das Nações Unidas. E todo mundo achou, vamos fazer isso voluntariamente. Mas vocês sabem muito bem, a questão voluntária às vezes precisa um puxão para consequências reais e consequências legais. E por isso nós estamos vendo aqui os hard laws, que surgiram ao longo dos anos. Vocês devem conhecer, na Grã-Bretanha, o Modern Slavery Act de 2015. Surgiu também uma lei em 2017 na França, também realmente inovadora, a Loi sur le devoir de vigilance. É uma lei que vigila as atuações das empresas e dá responsabilidade a elas. E na cadeia nesse pipeline dessas leis, também tem já uma lei de transparência na Noruega, em 2022, e agora começam realmente essas leis bem mais detalhadas, como as leis que a gente vai falar, a lei referente à devida diligence, referente às cadeias de fornecimentos, e também a diretriz que foi aprovada recentemente, algumas semanas atrás, no Parlamento Europeu. Mas o que significa e qual é a ideia da lei alemã? A lei alemã traz uma mudança bastante forte. Esse
compromisso voluntário agora é um compromisso obrigatório. Então, essa questão é extremamente importante. Antes, as empresas poderiam emitir declarações, mas ninguém realmente cobrava eles. E agora é bastante diferente. Desde 1º de janeiro deste ano, a lei alemã é uma das primeiras, um pouco junto com a da França, que realmente obriga a incluir direitos humanos e questões ambientais nos melhores dos casos, no Management System de Compliance. Mas você sempre me pergunta, mas para quem se aplica essa lei? Essa lei se aplica, em princípio, para empresas alemãs com mais do que 3.000 empregados. Isso exclui bastante. A 1º de janeiro de um próximo ano, isso vai reduzir para 1.000 empregados, mas um ponto importante é que não tem limites de, por exemplo, faturamento anual. Então, realmente, são o headcount, os números que trabalham na Alemanha, mas não necessariamente só entre os alemães. Então, isso afeta, e depois a gente conversa sobre isso um pouco, sobre a consequência para o Brasil, ou para empresas brasileiras. Então, se uma empresa brasileira também tem uma subsidiária na Alemanha com esse número de empregados, ela está no âmbito dessa lei. E também uma coisa nova é também a responsabilidade. O Management Board, o Conselho de Administração, vai ser responsável agora pela lei, pelo cumprimento das obrigações da due diligência formuladas nessa lei. Então, eles são pessoalmente responsáveis referente a esta questão. E também, e vocês sabem isso muito bem da lei de anticorrupção, as multas precisam ser severas para as pessoas e as empresas tomarem conta desse assunto. Então, aqui são até maximamente 2% do volume de negócios anuais. Então, o annual turnover. Então, se você pensa, por exemplo, do grupo Traton, se alguma das empresas viola essa lei, o turnover anual são 40 bilhões de euros. Então, a gente já pode pensar que as multas podem, vamos dizer, sim, ser severas. E, obviamente, também você é excluído de praticar contratos públicos. Então, você entra num blacklist por um período máximo de 3 anos. E o que é importante também é a supervisão da implementação dessa lei, porque existe vamos dizer assim, um escritório federal, o BAFA, o Escritório Federal da Economia e Controle de Exportações, que essa entidade controla realmente a implementação e monitora a implementação dessa lei. E já hoje, agora mais ou menos 6 meses após a validade dessa lei, essa autoridade está questionando pelo menos as empresas no DAX, que são o equivalente da Bovespa, que eles já estão implementando essa lei. Então, esse é o âmbito. Mas qual é realmente o escopo? O escopo, obviamente... Roberto, posso perguntar uma coisa? Com certeza, sempre. Então tá, pessoal, vocês fiquem à vontade também para perguntar, se vocês não quiserem interromper, o meu tem um pouco mais de costume de conversar com o Breno, mas vocês podem colocar no chat as perguntas de vocês. Mas, não, por isso, Karen, só um ponto realmente importante. Olha, a Karen, ela é guardiã do chat, mas, olha, vocês podem perguntar, questionar se alguma coisa não ficou clara, ou também é só desafiar. Pô, já não entendi, me explica melhor. Aí eu vejo se eu consigo. Mas, Karen, ótimo. por favor. Então, a aplicação é para qualquer empresa que tenha mais de 3.000 colaboradores na Alemanha ou no mundo todo? Não, na Alemanha. Tá. Então, por exemplo, por isso, a aplicação direta para empresas brasileiras, através da lei, não é muito forte. Porque, não sei, vocês sabem melhor, tem alguma
empresa brasileira com uma subsidiária com mais de 3 mil empregados no Brasil, na Alemanha? Difícil. Talvez. Mas Tá. então isso é reduzido, mas a gente chega lá quando e como a gente aplica no Brasil, e provavelmente eu já vou dar o spoiler, não tem muitos que vão escapar. Tá bom. E aí, a partir de 1º de janeiro, mais de 1.000 empregados na Alemanha. Desce isso. Tá bom. Isso, aí, em princípio, que eles queriam fazer, vamos primeiro incluir os maiores, né, que também talvez tenham um pouco mais de recursos, e depois a gente aplica. E a gente também tem um nível de implementação, talvez já alguns standards, para depois o resto aprender também com essa prática. Ok. Obrigado, Karen. Então, o escopo, como mencionei, é focado, obviamente, extremamente em direitos humanos e o meio ambiente. Essa é a ideia. A ideia é realmente, vamos obrigar as empresas a realmente olhar como a empresa faz negócios e com quem, né? Então, é dividido um pouco em direitos humanos, meio ambiente. Eu não vou passar por todos, mas são, assim, o escopo são questões que são muito atuais aqui no Brasil. Por exemplo, a proibição do trabalho infantil, do trabalho forçado e da escravidão. Por exemplo, a proibição de violação da liberdade de associação, publicação de desigualdade de tratamento no emprego, né? Isso também é um ponto forte, proibição de retenção de um salário digno. Então, realmente, não somente são questões e atividades fora do foco da empresa, por exemplo, porque parece que é sempre ligado aos fornecedores, essa lei, mas não é. Você tem que realmente ver as próprias atividades e depois as atividades ao seu redor. E também, obviamente, questões do meio ambiente, isso, por exemplo, né, a proibição de produção e utilização de poluentes orgânicos persistentes. Então, a gente tem certas convenções referente a essa lei, se refere convenções das Nações Unidas. Então, essa é vamos assim, um pouco o foco. Mas vocês vão dizer, ok, tudo bem, mas qual é o limite, né? O limite é realmente o nível da influência da sua própria empresa. Então, a gente vê riscos altos, que são mais perto da minha atividade. Esse é o conceito dessa lei. E que são um pouco mais longes, os riscos são mais baixos e você consegue mitigar vamos dizer, de uma maneira um pouco mais fácil. Então, esse nível começa com as operações comerciais próprias. Então, o que eu faço como empresa? Eu tenho que olhar o que eu faço, o que eu produzo, como são os meus relacionamentos. O segundo nível já é a área comercial própria. Então, são, em princípio, próprias subsidiárias, normalmente controladas de pelo menos de 50% plus 1%. E depois vem agora vem, né, vem um pouco mais difícil, né? A gente está chegando onde realmente as questões começam. Então, nós temos os fornecedores diretos, que se chamam o Tier 1 suppliers, que são envolvidos, que realmente fornecem diretamente para você, né? Mas aí vem os próximos, isso são os mais complicados. Os fornecedores indiretos, e eles vão até 2, 3, 4, 5, 10 ou mais níveis para baixo. Como realmente você controla esses. E aqui nós temos limites, né? Nos primeiros 3 níveis, nós temos a responsabilidade própria, né? Realmente, proativamente, nós precisamos saber quais são as nossas atividades, quais são os nossos riscos e quais são, talvez, as nossas violações de certas regras. Nos fornecedores indiretos é um pouco diferente. Aqui a gente só precisa atuar se nós temos conhecimento suficiente de questões significativas. É muito questão o que são essas questões. Porém, essa
é um pouco os níveis de influência, mas o que nós precisamos fazer? O que a lei traz? O que a lei traz de, como é que chama em português? Diligências, né? E Sorgfalten. Por quê? Isso se chama Sorgfaltenpflichtengesetz, então são as obrigações de implementar ou atuar com certas devidas maneiras. Então, e são 10 em princípio, 9 mais 1, vamos dizer assim. Então, as diligências são definição de responsabilidades. Eu vou chegar um pouco mais em detalhe o que isso significa, o que é dizer isso. Segundo, implementação de um sistema de administração de riscos. Terceiro, análise de riscos. Quarto, uma declaração referente aos direitos humanos. Executar medidas em operações próprias, né? Aqui a gente vem, é o nosso próprio operação, o nosso próprio umbigo da operação. E agora, implementar, número 6, implementar medidas referentes fornecedores. Aí a gente chega nos Tier 1 e talvez no Tier 2 até X. Número 7, estabelecer um mecanismo de reclamações. Isso quer dizer um canal de informações, similar um canal de whistleblowing, de denúncias. 8, tomar medidas corretivas, obviamente, se você detectou alguma coisa, medidas corretivas. E assegurar a documentação e também, se a autoridade pede, escrever e submeter um report sobre todas essas medidas implementadas. Mas como é que a gente faz isso? O que isso quer dizer, vamos assim, no detalhe? Em princípio, nós estamos aqui de novo, e quem trabalha com compliance, e todos vocês fazem isso, pesquisa em compliance, a gente está um pouco na maneira quando foi implementado a lei anticorrupção alguns anos atrás. Qual era esse triângulo? O triângulo que a gente olhava na época era prevenção, detenção e resposta. Então, isso, mais ou menos, essa lei vê isso muito similar. Então, esses 3 passos, 1 a 3, é a responsabilidade e a administração de riscos. A responsabilidade interna. Vocês sabem, muitos cozinheiros, resultado ruim. Então, a gente precisa definir pessoas responsáveis pela supervisão da gestão dos riscos e também da implementação referente aos requerimentos das leis, não somente da lei alemã, e todas as leis que vão em seguir ser válidas e implementadas. Além disso, o board, os representantes legais da empresa, os órgãos precisam ser informados, senão ninguém é responsável e ninguém está sendo informado, mas mesmo eles sendo responsáveis pela lei. Depois eu falo um pouco como, na prática, isso poderia ser possível implementar. Sistema de administração de riscos, não? Porque a gente precisa identificar quais são os riscos da empresa e agora a gente tem que ir além das, talvez, riscos operacionais, estratégicos, riscos de compliance. Agora nós precisamos ver muito mais a questão dos riscos referente a direitos humanos e questões ambientais. E, além disso, essa análise de riscos tem que ocorrer de uma maneira bem frequente, né? Você não é possível fazer isso uma vez no início e depois a gente não cuida mais. E, além disso, a gente precisa, para ter também um sistema eficiente que funciona, a gente precisa também priorizar os riscos identificados e também comunicar, obviamente, aos tomadores de decisão quais são esses riscos, né? Se você não sabe o risco, você não consegue lidar. Então, em princípio, é uma questão nada novo, não um conceito novo, porque a análise de riscos frequentes é uma coisa que empresas já deveriam fazer, mas o foco agora é um pouco diferente. Passo 4 a 6, declaração e ações preventivas. Isso é uma coisa que não estava no foco talvez em sistemas de management, de administração de compliance antes. A lei requer uma declaração referente a direitos humanos. Isso quer dizer o quê?
Em princípio, isso quer dizer que o board, os representantes legais, declaram que eles estão fazendo, que descreve que a empresa faz, como ela cumpre as obrigações, qual é a estratégia referente a direitos humanos e questões ambientais, e eles precisam descrever os riscos identificados. E por isso, eles, com essa declaração, eles entram numa responsabilidade direta que também já está implementada nessa lei. As medidas nas próprias operações, como eu falei, precisa ver primeiro as questões como é o meu negócio. Exemplo, né, Volkswagen caminhões e ônibus. Sim, o risco são os produtos. Né? Vender caminhões e ônibus que emitem CO2 é um risco em si e são riscos ambientais. Então, você precisa analisar, por exemplo, quais são os riscos da sua própria operação. E quais são as medidas preventivas? Obviamente, você precisa implementar como o combate à corrupção, como o combate da lavagem de dinheiro. Você precisa colocar essas questões agora na sua estratégia do dia a dia, numa estratégia comercial. Obviamente, você também precisa criar um awareness, uma cultura referente a esse assunto, então você precisa conduzir treinamentos. E, obviamente, também você precisa, um método como minimizar e prevenir riscos. A mesma coisa você tem que fazer com seus fornecedores. Né? A mesma coisa com esses fornecedores, aí depois começa um pouco a dificuldade como você implementa isso. E no final do dia você tem, obviamente, reporting, ações corretivas, mecanismo de reclamação, sempre o buzzword é grievance mechanism. Você precisa de um canal, porque se você não tem um canal para certas denúncias e informações, você não consegue corrigir. Você não consegue corrigir essa questão, mas não necessariamente isso somente se reduz a um canal formalizado, por exemplo, pode ser o whistleblower channel que você pode implementar, mas também são, vamos dizer assim, questões que que chegam à sua atenção. E se chegam à sua atenção, você tem que atuar. Um exemplo da prática, no ano passado foi publicado um report, o report Driving Force de uma universidade da Inglaterra, referente ações e atividades em certas regiões na China. Foram avaliados onde estão localizados os fornecedores ou certas empresas chinesas e para quem eles fornecem. E eles olharam nesse report no setor automotivo. E, basicamente, todos esses fornecedores fornecem para toda a cadeia automotiva global. Então, e como esse report foi publicado, você tem que acionar algum mecanismo dentro da sua empresa para atuar com isso. Mas isso também não são coisas, não é um conceito novo, porque se você sabe de certas atividades anticorruptivas, você também tem que acionar algum sistema dentro da sua empresa para mitigar esses riscos ou até terminar essas atividades. Então, por isso, você precisa, no próximo passo, ações corretivas que você tem que incluir. E depois, obviamente, documentar esses passos. Então, em princípio, nós temos nessa lei da Alemanha, temos esse triângulo de prevenção, detecção e resposta referente a questões de direitos humanos e questões ambientais, porém, somente mais nas suas atividades diretas da sua empresa, mas também para terceiros, parceiros comerciais, incluindo fornecedores, minimamente os seus fornecedores diretos. Depois eu vou falar um pouco como poderia haver um conceito de implementação de uma estrutura que talvez é compliant com essa lei. A diretiva europeia relativa ao dever da diligência. Ela
ela foi agora aprovada, já discutida há muito tempo, mas aprovada agora pelo Parlamento no 1º de junho agora desse ano. E se foca também a mesma coisa na cadeia de abastecimento, somente agora numa escala europeia. A base delas são as leis da Alemanha e da França, mas ela ficou bem mais rígida. Realmente vai ser interessante depois do desenvolvimento, a implementação nos países, mas ficou muito mais rígida. Por quê? Eu só tirei aqui alguns aspectos, porque a diretriz é bem detalhada e comprida, mas assim, para esse momento, eu só coloquei esses exemplos aqui. Por exemplo, o âmbito é muito, mas muito mais amplo, porque as empresas da União Europeia estrangeiras com mais de 250 empregados. Obviamente, precisa ter um volume, assim, um faturamento anual superior de 40 milhões de euros. Porém, não tem necessidade que a sua empresa está localizada na União Europeia. Você só precisa fazer negócios dentro da União Europeia. Então, o âmbito é para empresas localizadas na Europa, mas também localizadas em qualquer lugar do mundo, fazendo negócio superior a 40 milhões de euros por ano. E também inclui serviços. Então, toda a indústria financeira está incluída também. E também foi incluída um pouco mais um fator um pouco mais político, que abrange muito mais as questões do meio ambiente, porque foram incluídos compromissos para proteger a biodiversidade, espécies ameaçadas e a camada de ozono. Então, é uma questão política muito mais ampla. Além disso, as empresas, no âmbito dessa diretriz, precisam se comprometer e ter uma estratégia sustentável referente à limitação do aquecimento global a 1,5 graus Celsius, que foi acordado no Acordo de Paris. Então, esses são incluídos mais objetivos e metas para essas empresas. E interessante, isso vai ser ainda, acho que a dor de cabeça de muitos participantes do mercado, essa diligência se refere à cadeia inteira de fornecedores e não se limita como um pouco a lei alemã no Tier 1, na primeira camada, e na segunda camada só se você tem assim um conhecimento devido de certas atividades e violações. Aqui você precisa cuidar da sua cadeia inteira. Além disso, vai ter uma responsabilidade civil das empresas, porque atualmente na lei alemã é somente referente empresa, autoridade alemã, mas aqui a diretriz europeia abre a possibilidade de indivíduos, de associações entrar em ação judicial contra as empresas se elas não cumprem com essa diretriz. Vocês vão dizer, a lei, essa é a questão, a diretriz tem uma validade direta, essa da União Europeia? Não, ela não tem. Por quê? Porque essa aplicação consiste no processo de integração das diretivas da União Europeia. Porque elas transmitem de serem uma diretiva para direito nacional. Então, todas agora precisam passar pelos parlamentos nacionais durante normalmente sempre são 2 anos essa fase de implementação pelos membros na União Europeia, e esse caso também são 2 anos, então agora corre um prazo de 2 anos que os Estados membros incluem ou transcrevem essa diretriz, essa lei, para a lei nacional. Então, provavelmente, a lei na Alemanha e a lei, por exemplo, francesa vai sofrer ajustes significantes, e também outros estados precisam colocar isso em prática. Qual é a consequência se você não implementa? Aqui
pode ser iniciado um processo de violações de direitos europeus, então pode ter multas. Isso não é, vamos dizer assim, uma coisa incomum no mundo da implementação de diretrizes da União Europeia. Consequências na prática, né? Agora vamos ver, vocês pensaram, ok, escutamos alguns conceitos. De propósito, eu não entrei em todos os artigos detalhados, é um pouco mais o conceito que ia trazer para vocês, para depois também discutir um pouco o que isso significa na prática, porque todos nós, no final do dia, somos conselheiros na prática, trabalhamos em empresas que, né, agora enfrentam esses desafios. Na consequência na prática, vamos voltar um pouco nos riscos da empresa com atuação global. Por exemplo, a Volkswagen, né, ou outras empresas, tanto faz, atuam hoje em dia globalmente. Então, geram muitos riscos ao longo da operação própria. Então, tem a cadeia dos fornecedores. Hoje em dia, os fornecedores estão no mundo inteiro. A Volkswagen, Caminhões e Ônibus, tem fornecedores em Diadema, mas eles também têm fornecedores em regiões na China. Isso, obviamente, junto com a eletrificação dos automóveis, dos caminhões, dos ônibus, isso gera muito mais riscos comparavelmente antes. Parceiros comerciais. Parceiros comerciais normalmente não são fornecedores, mas são empresas que são intermediários dos seus negócios. Por exemplo, no caso aqui da Volkswagen Caminhões, são todos os concessionários são parceiros comerciais, porque eles são intermediários nas vendas. Isso geram riscos, porque a gente não sabe o que eles fazem, então a gente tem que incluir eles na nossa avaliação. Presença global, como já falei, exposição à mídia. Hoje isso é uma questão muito importante. Exposição à mídia também se refere sempre à reputação da empresa. Porque normalmente não é interessante que fornecedor XY, talvez na Albânia, está violando, mas ele é um fornecedor da Mercedes, fornecedor da Ambev, de quem for fornecedor da Volkswagen, esses são os interessantes. Então, a questão da avaliação dos riscos começa aqui na proteção da reputação. Administração de stakeholders. Sim, se você atua no mercado de capitais, você vai ser perguntado todo dia como você gera o seu propósito, como você gera o seu shareholder value. Além disso, os stakeholders hoje em dia também são talentos. Como é que você administra a expectativa de talentos bons referente ao seu propósito? Você precisa de um propósito interessante e sustentável. E, obviamente, regras regulatórias do que a gente escutamos isso. Então, a maioria das empresas está, assim, nesse balanço desses riscos da atuação diária. Então, como a gente pode pensar vamos dizer, num conceito, numa estrutura que abrange tudo isso que nós escutamos, que está agora dentro da lei, né? Porque a implementação, vamos dizer assim, a lei obriga hoje em dia as empresas da implementação de um sistema sólido, mas não só de uma avaliação, mas também de esforços contínuos, porque você tem que avaliar e mitigar seus riscos de uma maneira perpétua, como você já fazia antes, só que você tem que abranger agora os seus fornecedores, especialmente. Então, como você faz isso? Eu não vou agora explicar para vocês, e vocês sabem isso muito melhor do que eu, como se administrar riscos, mas, em princípio, nós precisamos uma administração de riscos. A gente precisa a prevenção, a gente precisa o mecanismo de detecção, normalmente, ou voltando na prevenção, a gente, por exemplo, o que a gente faz na Volkswagen Caminhões e Ônibus referente a esse assunto? A prevenção é realmente como em corrupção, anticorrupção, lavagem de dinheiro, é treinamento, criar awareness, criar realmente um propósito sério
e definir objetivos referentes a essa questão que estão dentro da lei, questão da inclusão, questões de socioambientais e referente socioambientais a questões na cadeia de fornecedores. E o mecanismo de detecção, eu até acho relativamente simples. Aqui você pode usar, obviamente, o seu canal de denúncias, porque senão, se você tem mais canais disso, fica um pouco complicado, mas você também tem que criar essa awareness que agora também fornecedores podem usar esse canal, porque você tem que saber um pouco das violações, dos riscos, das medidas que talvez o fornecedor toma para mitigar essa questão. E, obviamente, medidas corretivas, essas são muito tomadas, porque essas são muitas vezes consequências não só dentro da sua própria empresa, mas também com os fornecedores. Então, você tem que criar, na prevenção, por exemplo, medidas já prevenindo certas questões. Então, ou pode ser cláusulas, direitos de auditoria com seus fornecedores. Então, isso já existe muitas vezes referente à qualidade de entrega, mas não referente a esses assuntos. Então, isso agora vai criar uma nova discussão de alterar, por exemplo, cláusulas em contratos, a maneira de trabalhar juntos vai se modificar bastante, porque agora, como exemplo das montadoras, normalmente era sempre a questão somente de custos, né? Os fornecedores vão ser escolhidos pela entrega das peças, pelo melhor preço e pela qualidade. Só que hoje em dia você tem que trabalhar agora, entrar em diálogo com esses fornecedores e entender o que você, né, como eles trabalham, como eles geram esses produtos. E não mais somente olhar no produto, mas também na cadeia produtiva deles. E, obviamente, a gente precisa de documentação interna e reporting externo. Então, isso, hoje em dia, e além disso, o monitoramento da efetividade. Como é que a gente monitora se você tem 10 mil fornecedores globalmente? Como você faz isso? Então, esse é o desafio atualmente da indústria, não só automotiva, mas de todos, como se adequar a esta lei. Como eu administro os riscos, como eu analiso os riscos. Tem vários métodos como fazer. Por enquanto, ainda ninguém chegou assim numa maneira, ainda não tem um standard como realmente se adequar a esta lei, em geral. Mas quais são os impactos no Brasil? Eu me referi já rapidamente um pouco nisso. Essa lei é uma lei alemã, a outra é uma lei europeia. Mas, em princípio, a lei alemã não se aplica para empresas brasileiras, especialmente sediadas no Brasil. Mas, como eu falei, se você mantém uma subsidiária na Alemanha, com mais de 3 mil empregados, no futuro 1.000 empregados, se aplica, sim, você vai ter que aplicar. Mas, como a Karen também já disse e comentou, tem poucos, ou até nenhuma, que talvez cai nesse requisito. Vai ser bem diferente, talvez a partir de 2 anos, quando os Estados-membros aplicam a diretriz europeia. Porque assim, lá você só precisa gerar um certo volume do seu faturamento e nem precisa ser sediado. Então, e o faturamento vai ser dependendo onde você vende as suas coisas, né? Não é só mais lei alemã, depois a lei da Holanda, e talvez eles até ficam mais rígidos. Vamos esperar, mas por enquanto não. Porém, a aplicação dessa lei, como nós somos uma subsidiária alemã, obviamente a subsidiária de empresas alemãs precisam, localizados aqui no Brasil, precisam implementar certos requerimentos dessa lei, porque eles muitas vezes fazem parte ou da cadeia de fornecimentos ou
se aproveitam da cadeia de fornecimentos da matriz na Alemanha. E, além disso, as subsidiárias precisam reportar seus requerimentos para as matrizes na Alemanha, porque ela precisa reportar para as autoridades localizadas na Alemanha. Porém, como eu disse, quase ninguém vai escapar dessa lei, ou pelo menos não as empresas que trabalham com empresas alemãs. Porque se você faz parte da cadeia de fornecedores, você, como empresa brasileira, você vai ser perguntado como você trabalha com seus subfornecedores, quais são as medidas que você implementa para analisar os riscos referentes a direitos humanos e ambientais referente aos seus fornecedores. Então, todas as empresas brasileiras que trabalham em qualquer forma, com empresas alemãs, vão ser necessários se adequar, numa certa maneira, a essa lei. Não somente certos manuais de compliance, medidas de análise e controle de riscos, e riscos não financeiros, não somente operacionais, mas realmente socioambientais. Também vão precisar implementar certas medidas como canais de reclamações e precisar treinar os funcionários. Por que isso? Como exemplo, agora, o grupo Volkswagen. O grupo Volkswagen, e eu não estou agora falando da análise das próprias atividades, mas as atividades da cadeia de fornecimento. Eles implementaram um sistema que chama Sustainability Rating para todos os fornecedores no mundo inteiro. Tem um sistema, através desse sistema automatizado, você precisa fazer um self-assessment da sua própria atividades como fornecedor e informar sobre isso. E essas informações geram um certo score. Então, se você não atinge um certo score, você não pode ser um fornecedor da Volkswagen, do grupo Volkswagen. E isso é sendo feito com o Tier 1 e talvez com fornecedores do Tier 2, 3, 4, que são diretamente envolvidos na cadeia da valorização do produto, mas esses recebem os questionários da Volkswagen, mas eles também vão ter subfornecedores. E esses questionários, por exemplo, não são standardizados ainda hoje. Então, tem empresas que recebem um questionário de 300 perguntas, e às vezes você nem sabe como responder. Então, atualmente, tem uma certa incerteza referente à implementação, tem uma grande confusão como atuar nesse contexto, mas, no final do dia, vai ter que se adequar a essas novas realidades e também empresas aqui no Brasil, especialmente essas que estão trabalhando atualmente com empresas alemãs, mas esse âmbito ainda vai se ampliar mais quando as leis vão ser, ou a diretriz vai ser implementada com uma lei alemã, uma lei dos membros da União Europeia. É isso, basicamente, que eu queria trazer para vocês. Assim, é bastante complexo, porém, eu tentei colocar isso de uma maneira realmente simplificada, pelo um conceito em si, o que a prática está vendo, o que a jurisprudência vai crescer bastante com isso, mas qual é a lei e qual é o contexto, o foco da lei, e qual é a mudança como você, como empresa maior, com fornecedores, vai trabalhar com seus fornecedores. Então, vai ser muito mais, ou vai ser necessário uma cooperação com o seu fornecedor e não mais de cima para baixo, só focado em custos. Dúvidas, perguntas? Estou aberto. O microfone está aberto para todo mundo. Estou vendo que acho que a Karen já está segurando as perguntas.
O Fábio também já levantou a mão, então, por favor. Fábio, vou deixar com você a pergunta. Pode começar, você tem o privilégio. Primeiro, agradecer ao professor Bernhard Lipsmeier, falei certo? Herr Lipsmeier. Perfeito. É só lembrando rapidamente, porque em princípio o nome é Bernd, mas hoje em dia eu sempre uso Bernhard. Eu posso falar, esse é o Bernardo em português, porque Bernd ninguém consegue dizer Maravilha, aqui no Bernardo Brasil. é bem mais fácil. Mas Herr Lipsmeier, só para falar que eu sei o pronome alemão aqui, parar por aqui também no meu alemão, né? Agradecer, excelente palestra também, parabenizar pelo português, né? Que inveja de falar uma língua estrangeira tão bem quanto você. Parabéns, viu, Lipsmeier? Obrigado, mas isso não ajuda no tópico, né? Não, mas ajuda. Poxa, você ajuda a gente. Você falando português bem assim, ficou muito mais fácil de compreender tudo. Então, muito obrigado. Eu tenho 3 perguntas aqui, ó. Eu fui anotando enquanto você ia falando e eu não quis interromper. A primeira pergunta é se a responsabilidade da lei é só para a empresa, então só o CNPJ, ou se os sócios, os gestores, os conselheiros, né, porque você deu uma importância bastante grande para os conselheiros, também serão responsabilizados ou têm responsabilidade pelo descumprimento dessa lei? Essa é a primeira pergunta. Posso responder ou você vai... Você que sabe, você que decide. Senão vou esquecer a primeira pergunta. Então pode fazer. Como um bom alemão, eu respondo relativamente simples, não. Porque e a Karen sabe isso muito bem, a lei alemã, em princípio, tem um problema de se responsabilizar pessoas atuando dentro de empresas. Por isso, por exemplo, para fazer uma comparação com a lei anticorrupção, na Alemanha não existe a responsabilidade da empresa. Como aqui na lei de anticorrupção existe, na Alemanha não existe. Então, você tem que processar as pessoas individualmente através da lei penal. Por exemplo, a questão do Dieselgate da Volkswagen, né? Não é através de questões individuais da lei penal. Então, aqui a mesma coisa é que não tem responsabilidade pessoal, mas a responsabilidade pela... isso é diferente, aqui é uma responsabilidade da empresa e não do, vamos dizer assim, do responsável jurídico que foi negligente com certas coisas. Perfeito, não, perfeito. Segundo. Aí, na verdade, agora são 4, porque surgiu uma nova dúvida contra a sua resposta. Essa responsabilidade depende de culpa ou é objetiva? Basta a constatação de que o fornecedor tem algum problema, já vai haver responsabilização, ou tem alguma discussão ali de defesa? Por exemplo, eu fiz o que eu podia, eu fiz minha gestão de riscos, meu mapeamento de risco, eu pus cláusula contratual. Isso acho que você pegou, até já respondeu por si mesmo, porque é um pouco do conceito, por exemplo, que nem aqui a lei de anticorrupção, né? Assim, um pouco um problema de leniência, né? Assim, olha, sabíamos, mas era difícil de detectar. Porém, vai ter uma avaliação, né, realmente de avaliação de risco, por isso, hoje em dia, é tão sensível essa questão, porque ninguém sabe. É um pouco como a lei de proteção de dados aqui no Brasil. Olha, tudo está se ajustando com a lei, mas qual é realmente a consequência, qual é a autoridade, qual vai tomar a consequência, não está claro. E nem tem jurisprudência, obviamente, nem tem casos práticos, por enquanto, especialmente por um standard, por exemplo, de avaliação de riscos. Quais são os riscos, como a melhor maneira. Então, todo mundo está se tentando adequar da melhor maneira. E vai ser interessante agora, para o futuro, como isso se desenvolve, essas questões. Porque você vai ter reportings, isso até vai ser um ponto interessante com a diretriz europeia, porque ela abre mais para processos judiciais do que a lei alemã, de terceiros. Perfeito, obrigado. E eu ia perguntar justamente de acordo de leniência. Tem acordo de leniência ou algo nesse sentido de
excluir a responsabilidade se fizer denúncia mais cedo, ali, o report? Não, nessa lei não. Nessa lei não. Porque, em princípio, né, vou falar, é um ponto, né? Eu sabia, mas eu não fiz nada, mas eu vou denunciar que eu não sabia. Não tem, assim... Que é um pouco diferente, né? Geralmente, a legislação de compliance, mesmo a LGPD, você tem essa possibilidade de redução de punição. E última, professor, para passar a bola aí. Sim. Como que você vê, e aí sua experiência prática mesmo, essas certificações ISO, né? Hoje a gente tem alguns ISO Sim. como um standard mesmo para fornecedores. Você acha que isso é um caminho ou é ainda muito arriscado? Pode ser, obviamente, um caminho, né? A única coisa é qual ISO, né? Porque, em princípio, essas questões não são novas, nem compliance é novo. Você sempre tinha certos standards, você sempre tinha certos ISOs, só que agora a questão qual é suficiente. Eu vejo um pouco assim, assim, não quero dizer confusão, mas um pouco assim, puxa, tem um pouco norte como fazer. Atualmente, por exemplo, nós estamos assim, se você pensa bem, no grupo Volkswagen, todo mundo assim tem uma diretriz? Não, por exemplo, nós estamos fazendo certas coisas diferentes. Exemplo prático, né? Quando a gente está fazendo a prática, eu falei sobre a responsabilidade interna. Alguém tem que ser responsável. A lei não diz como você pode, né, criar a governança desse assunto. Mas você precisa ter uma governança, senão o negócio não funciona. Ela deixa um pouco aberto. Ela promove uma estrutura, mas não é um requerimento de como, por exemplo, implementar um Business Human Rights Officer, uma pessoa que é responsável por isso. A Volkswagen Grupo optou por esse caminho. O grupo Traton não optou por esse caminho. Nós achamos que seria muito melhor ter um comitê com a liderança do Governance, Risk and Compliance, do Compliance Officer, mas levando todo mundo, por exemplo, para uma mesa. Assim, compras, jurídico, product, compliance managers, ambiental, também RH. E vamos ver se isso é mais eficiente, porque assim ainda não tem, como você fala, referente ISO dos fornecedores, ainda não tem um standard. Atualmente, as empresas estão tentando fazer um próprio standard. E atualmente, como eu falei também, tem uns questionários de 300 perguntas. Aí, nada contra, mas assim, só pensando bem, a gente manda isso para um fornecedor em nada contra Diadema, ou no Amapá, ou não sei aonde, ele vai fazer o que com isso? E atualmente a situação é essa, as empresas não sabem o que fazer com esses questionamentos dos grandes, e eles requerem consultoria jurídica de escritórios de advocacia. Essa basicamente é a consulta mais frequente. Olha, recebi esse questionário, faço o que com isso? Sim, mas eu acho que vai se nivelar. Isso vai ser uma tendência, acho que vai se nivelar, vai precisar um nivelamento. Isso. Sim. Perfeito, professor. Obrigado, viu? Parabéns de novo, muito obrigado. Karen, passo a palavra, estou mais que satisfeito. Muito obrigado, Bernhard, por todo o seu esforço, pela sua excelente, brilhante palestra. Dá para ver que você trabalha mesmo com o assunto, né? Está super envolvido. A gente ficou com um monte de dúvidas, né? Obviamente. Quem não, né? Quem não, né? Mas assim... Não, mas eu posso falar uma coisa só sobre a confusão. Eu estive recente numa palestra, também com um colega que veio da Alemanha, um advogado da Alemanha, também, além disso, assim, um pouco acadêmico, era um advogado alemão, nós como a empresa que pergunta, né? E tem um fornecedor que tem que responder, e pergunta para os subfornecedores. Foi muito interessante essa discussão, porque gera dúvidas muito grandes, gera muito trabalho, muita administração, então, e as empresas não estão
nem aqui, nem na Alemanha preparado. Então, esse é um desafio atual, isso é importante para, né, que estão atuando e aprendendo nesse mestrado, que esse mindset é o mais importante do que eu sei agora a última vírgula da lei da anticorrupção. Porque você precisa ter aliados dentro da empresa para atuar nesses novos desafios que nem você falou. Cada vez mais são as tendências são essas. E a questão dos fornecedores é uma questão, por exemplo, os Estados Unidos tem uma lei federal referente, lei de trabalho forçado em certas regiões na China. Com a pressão dos Estados Unidos, o México implementou essa lei também. Então, você não pode mais... E você, quando você atua na China, você não sabe de onde vêm os seus empregados, porque são agências governamentais que passam esses empregados para suas fábricas. E você, quando você vê esses problemas, você não pode denunciar tão facilmente, porque senão você viola outras leis da China. E você nem pode levar essas informações para fora, porque aí você talvez infringe leis de proteção de dados chinesas. Então, complexo, interessante, por isso estamos aqui, né? Muito bom, não, muito bom. E é uma mudança de perfil da empresa mesmo, né? De como a empresa se posiciona em relação aos seus acionistas, mas muito além disso, né? Esse é muito interessante. Sim. Mas a Karen tinha uma pergunta antes dela sair da sala e voltar. Eu tinha, mas a professora Mônica quer perguntar. Eu vou abrir espaço para a professora Mônica. Vai lá, professora. Por favor, Mônica. Olá, assim, primeiro parabéns pela exposição, e eu só queria, né, é apaixonante ouvir, né, assim, essas iniciativas, porque a minha tese de doutorado defendida na Espanha em 2019 foi o desenvolvimento de um compliance em direitos humanos para transnacionais. E eu ouvi do meu examinador, eu ouvi assim, isso aí não serve para nada, você está oferecendo alface para leões. Na hora da crítica, né? E a gente vem acompanhando essa tentativa de um tratado internacional que amarrasse as responsabilidades das empresas nas violações de direitos humanos, e é interessante agora, sim, a União Europeia dar um passo à frente com a diretiva e depois as implantações locais das normas, como você disse, né? Que a coisa está se concretizando e achar um outro caminho, que não esse tratado que não sai do draft, não sai do rascunho na ONU, né? Então... Não, e Mônica, uma coisa assim, sempre quem são as pessoas inovadoras sempre se enfrentam críticas, você sabe disso pessoalmente, outros na história já enfrentaram isso, mas a tentativa era na Alemanha voluntariamente. Sim. Era voluntariamente, porque os Principal Guidelines das Nações Unidas são de 2011, são 12 anos atrás, só que não funcionou. Eles viram que não funciona, porém eu acho que até vai ser interessante como agora, né, geopoliticamente, essas leis também vão ser usadas, por exemplo, que eu até mencionei essa questão da lei federal dos Estados Unidos, ela obviamente assim, vai ser usada na guerra entre os blocos geopolíticos. Porém, eu acho que também, se a gente salva, isso até é sempre minha fala, se a gente salva pelo menos uma pessoa da escravidão ou de trabalho forçado com essa lei ou com questões implementadas, acho que já valeu a pena. E também, como eu falei também, a cooperação entre empresa e fornecedor vai se modificar muito mais. Não é mais um one-way street, é muito mais uma troca e um conjunto. Eu acho que, claro, sempre tem questões que podem ser melhoradas em leis, mas eu acho que esse é o caminho e esse é a tendência forte. Que a gente está vendo isso, né? Que você até falou, Fábio, referente à lei da CIPA, acho que aqui também vão chegar certas leis, porque também, como o assunto é tão complexo, a diretriz referente ao desflorestamento na Amazônia, que você não pode mais vender certas coisas
se você não consegue comprovar a cadeia. Claro, a gente vai ter desafios de fraudes, obviamente, vai ter gente que vende esses certificados, mas esse é o caminho, é um caminho sem volta. Por favor, a única coisa que eu não entendi, desculpa a ignorância, mas a lei alemã, ela se refere à sua unidade aqui no Brasil? A exigência da implementação no Brasil, na globalizada aqui? Não diretamente, mas obviamente se você faz parte do conglomerado, obviamente sim. Vai precisar, ok. Por que também? Porque você, na prática, você está tão envolvida também na cadeia dos fornecedores globais, por exemplo, dos colegas da MAN Truck and Bus na Alemanha, localizado eles, obviamente, precisam implementar, eles são os mais afetados, que estão realmente localizados na Alemanha. Mas eles fornecem aqui para o Brasil, subfornecedores deles fornecem aqui para o Brasil também, e também fornecedores nossos fornecem para eles. Então, isso que assim, eu pensei. É uma mescla total que você não consegue, mesmo se você queria, a gente tira alguma responsabilidade, porque eu não tenho... Isso. Impossível. Isso até referente, talvez, a empresas brasileiras. A gente vai tentar não ser afetado. Vai ser muito difícil. Eu imagino. Tá bom, muito obrigada e parabéns novamente. Não, obrigado pela pergunta. Bernd, eu escutei falar de algumas empresas que já estão implementando portais para que os fornecedores se cadastrem nesses portais e a ideia, claro, protegidos aí a GDPR, a LGPD, né? Que esses portais eles possam ser acessados por diferentes empresas. Então, fica como que uma plataforma de idoneidade de fornecedores com questionários padronizados. Sim. Você tem trabalhado com isso? Não, isso que eu mencionei. Isso é a maneira que o grupo Volkswagen está tentando de administrar tudo isso. Tá. Essa plataforma que é o Sustainability Rating, quando coloca isso no Google, dá para ver como funciona, tem todas as informações, tem vídeos que explicam como atuar nisso, porque você precisa automatizar essa troca de informação, porque senão é impossível. A ideia desse é que você recebe como falei, um score, né? Você entra, você recebe depois questionários, Só que o problema é que é standardizado, né? Aí o fornecedor na África recebe o mesmo questionário que nem o aqui do Brasil, ou no Peru, ou onde for. Então, às vezes, você até precisa também fazer um trabalho adicional, isso foi feito na implementação, você tem que fazer workshops com as pessoas para eles entenderem, né, os representantes dos fornecedores, o que isso significa. Por exemplo, na prática, a resposta, uma pergunta é: vocês têm alguma coisa implementada referente a compliance, tem um código de conduta? As empresas tinham medo quando eles falam: não temos. Se a questão é se o não já te exclui, ou tem medidas para mitigar essa questão, ou tem ajuda como fazer isso, porque o maior problema é a questão das pequenas e médias empresas, né? Porque sempre todo mundo gosta que as pequenas e médias empresas, mas muitas vezes eles não têm o budget, não têm a estrutura, como atuar nesse, porque senão você tira realmente eles do negócio. Isso não é a ideia, você quer estimular as pequenas e médias empresas, mas isso tem ajuda, e eu também sei que existem também ótimas iniciativas, agora vou fazer um pouco de propaganda para a Alliance for Integrity, é uma iniciativa do governo da Alemanha que atua especialmente nesse ramo das pequenas e médias empresas, como, obviamente, focado em anticorrupção, mas como atuar sem budget, o que é uma análise de riscos, como funciona isso. Eles oferecem workshops para certas indústrias, e eles trabalham com treinadores voluntários, que por isso eu sei tudo isso, eu sou um deles.
E são de várias empresas, vários setores que passam esse conhecimento, porque isso é o problema, né? O fornecedor não tão estruturado e sem esse conhecimento. Esse é o desafio, né? Só que a ideia é que eles se levam da qualidade. Tá. E Bernhard, uma das coisas mais importantes, então, é você fazer o mapeamento da sua cadeia, né? E existe uma obrigação de publicação disso, né? Pela Lieferkettengesetz, né? Isso, você precisa fazer, primeiro você precisa fazer 2 risk analysis, do seu próprio negócio, como você afeta com o seu negócio, por exemplo, na planta em Resende, no estado do Rio de Janeiro. A gente tem riscos ambientais, quais são os riscos a gente afeta com a nossa produção, direitos humanos das pessoas, não só ambientais, mas também a gente talvez contrata só terceiros e paga, e eles não são pagos adequadamente, debaixo de tarifas negociadas com os nossos empregados, né? Essas são essas questões nesse lado. No outro lado, como é que você trabalha com seus fornecedores, né? O risk analysis dos seus fornecedores, como é que você implementa um sistema de risk analysis dos seus fornecedores e também um risk scoring, uma priorização dos riscos. Não é tudo, você produz um caminhão, você deve ter problemas de poluir o rio, que fica ao lado da sua planta. Não necessariamente. Qual é o seu business model? O que você faz? É um risco, por exemplo, se você, né, porque toda a indústria automobilística gostaria de entrar na questão de serviços, de dados. Estamos também no seu core business de proteção de dados. É um risco o data leak, né? Isso é uma questão que também se aplica talvez a direitos humanos, se todos os seus dados pessoais são vazados em algum lugar. Porque eletrificação, isso é um grande assunto, a eletrificação, de onde vêm as baterias, de onde vêm os recursos naturais, você não sabe de qual Minas, ninguém consegue te dizer. Tinha um tempo atrás, antes dessas leis também, olha, tinham na mídia questionamentos se o seu assento é de couro no seu carro, o meu não é, mas se for, de onde vem esse couro? Ele vem de vacas que ficam lá no pasto, no lugar da Amazônia, desmatadamente, ilegalmente. Então, as perguntas são essas e você precisa adequar aos seus risk assessment. E esse também é um grande desafio, como adequar esses risk assessment, como fazer e também como implementar isso, inclui isso em controles internos, né? Para os seus procedimentos, como é que você mitiga isso, o seu ano? Como é que você mede a efetividade do seu risk assessment? Perguntas e perguntas. E multas, né? As perguntas estão aí, não, as multas bastante, também. Sim, mas é bastante, vai ser interessante questões, né, referente como isso é avaliado, essas medidas, porque a questão é, o esforço já é bom, ou você já tem que ter, que nem um pouco a COAF em questões de lavagem de dinheiro, você tem que comprovar já certas coisas, o esforço não é suficiente. Vai ser interessante. É a característica das leis de compliance, né? A gente está tendo aqui no Brasil a discussão da dosimetria das sanções da LGPD, mas a lei já lista aquelas questões que vão mitigando e deveriam participar ali da análise da quantia, né, da multa ou da sanção a ser escolhida. Eu imagino que a Lieferkettengesetz também tenha isso. A questão é depois como, né, aplicar essa possibilidade de dosimetria, que eles chamam. Não, isso também é tudo, com essa tendência, é tudo interligado com também reporting requirements. Tem uma diretriz sobre reporting requirements referente a questões de ESG. Você tem que, isso vai ser depois non-financial risk reporting. Isso vai ser parte depois do annual report, a partir de 2024. São questões tão assim complexas que são um grande desafio para organizações, mas
isso requer um pouco um pensamento diferente e muitas vezes o início sempre é muito difícil, né? E também a questão de o risco também, obviamente, de greenwashing, né? Essas questões são lá, não, a gente tem tudo no papel, mas a gente realmente tem isso. O propósito é realmente real ou não, né? É só para cumprir a lei. E aí a minha última pergunta seria, você acha positiva a lei e a diretiva? Assim, sim, como eu mencionei, se pelo menos uma pessoa salva da escravidão de algum fornecedor, eu acho que já vale a pena. Eu acho que, às vezes, se não funciona voluntariamente, você precisa direcionar, às vezes, essas energias de uma maneira também dentro de uma lei. Claro, você vai ter que ver como a aplicação é sendo feita, porque, obviamente, os interesses da indústria são bastante fortes contra. Né? Porque já na concorrência global, muitas empresas europeias já estão perdendo terreno referente a muitas outras. Então, ainda vai ser interessante como isso se adequar, ou até talvez tem que se adequar, se não funciona, tem que modificar de novo. Mas, em princípio, eu vejo isso, obviamente, positivo. Legal. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, Ros, Natália, Daniel, Davi, Ana Carolina, fiquem à vontade. Muito obrigado. Se não, eu acho que a gente pode ir encerrando, né, Mônica? Agradecendo aqui o Ben, ele também tem aí uma família, filhos para cuidar. Muito obrigado, Ben, por você estar aqui hoje com a gente. Eu peço desculpas novamente pelo nosso imprevisto técnico. Espero que não se repita, mas foi muito bom assim. A gente se viu pessoalmente, né, Mônica? Um pouco mais de interação aqui com os professores. Isso, foi ótimo. E agradecer e convidar você para participar no segundo semestre presencialmente do nosso congresso de compliance, que eu acho que até lá vai ter bem mais um amadurecimento, né, dessas questões, já de uma aplicação há mais tempo da lei, dessa nacionalização, né, das leis nacionais relacionadas à diretiva. Acho que você vai poder trazer bastante coisa bacana para a gente. Gostaríamos muito que você pudesse participar. Não, com certeza, Karen e Mônica e todos os envolvidos, eu agradeço, obviamente, e também só convido quem quer entrar em contato comigo, trocar ideias, porque eu acho que na troca das ideias sempre vem também soluções interessantes, porque nós, por exemplo, que nós estamos implementando atualmente na empresa, não necessariamente ainda já é o achado. É o achado do momento, não necessariamente o melhor. E, claro, sempre estou à disposição para discussão, gerar ideias, e se vocês me convidam e a agenda permite, e, obviamente, se vocês pedem, a agenda permite, eu estou à disposição, porque também tem, obviamente, uma dinâmica também bastante interessante, pessoalmente, presencialmente, discutir todas essas questões, porque é um mundo interessante e o bom é que nós estamos atuando nele e vocês pesquisando e ampliando o conhecimento. Mas eu agradeço muito. E a questão técnica a gente supera, acho que isso não era um problema. Tivemos paciência, né, Bernhard? Às vezes nem tanto, sim. mas com paciência. Não, ótimo que a audiência tinha, acho que é muito bom que a audiência tinha paciência. Não, o Davi, a Ana Carolina, o Daniel, que vocês tinham a paciência, porque, né, parecia que não ia acontecer, mas aconteceu. Muito bem, então muito obrigada, Ben, mais uma vez, parabéns aí pela sua atuação de muitos anos no Brasil, e mantemos o contato. Muito obrigada em nome da Facamp e do GP. Com certeza. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.